Olá, crianças, meninos e meninas, alunos da classe Crescendo com Jesus, um grande abraço a vocês. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês a lição número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição que tem o título, esse que está aqui no... Ô, produção, cadê o título da lição aqui, hein? Isso, esse é o título da nossa lição de hoje, onde servimos a Deus. A lição número 5 do nosso segundo trimestre, e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o privilégio de servirmos a Deus, como é bom, né, servirmos a Deus. E para darmos início à nossa lição de hoje, vamos começar então orando, falando com o Papai do Céu. Vamos pedir a Ele que nos abençoe e que nos ajude a aprender ainda mais da palavra dEle, né? Senhor, meu Deus, aqui estamos na Tua presença. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por podermos mais uma vez estar estudando a Tua palavra. Deus, vem abrir a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para aprendermos mais de Ti neste momento. Abençoe a cada criança, Senhor, que está assistindo esse vídeo e estudando juntamente comigo essa lição. Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, esteja conosco, nos dê a Tua direção, em nome de Jesus Cristo, amém. O nosso memorizando se encontra em Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 10. Você pode pausar o vídeo, procurar aí na sua Bíblia, para você ler juntamente comigo, tá bom? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Na nossa lição está um pouquinho diferente, diz assim: tudo quanto tiver de fazer, faça o melhor que puder. Quer dizer a mesma coisa, né? Tudo quanto a gente for fazer, devemos fazer então aí com todo o ânimo, com todas as nossas forças, né? E agora eu vou colocar para vocês então um clipe de um corinho bem animado para vocês poderem louvarem a Deus aí também, tá bom? Vamos louvar a Deus com alegria, né? Um corinho bem animado, com um clipe bem divertido para a gente poder louvar a Deus nesse momento. Jesus, que legal! Vamos então continuar a nossa lição de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre servir a Deus, como servir a Deus, o que é servir a Deus, como nós podemos estar servindo a Deus. Crianças, servir a Deus é tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Ali na igreja, por exemplo, a gente pode servir a Deus louvando, adorando. Tem os músicos, que tocam os seus instrumentos para servir a Deus também. Podemos servir a Deus orando pelos outros irmãos. E temos vários cargos, várias funções ali na igreja, as pessoas que estão ali, que servem a Deus na limpeza,
tem a equipe do lanche, que faz aquele lanche gostoso pra gente, toda a escola dominical, né? Estão servindo a Deus também, estão fazendo para servir a Deus. Nós temos os obreiros, aqueles irmãos que servem a Santa Ceia pra gente, os músicos, como eu já disse, né, que tocam o seu instrumento ali na orquestra, na banda, enfim, estão servindo a Deus. Até aquele irmão que está quietinho ali no banco está servindo a Deus também, com a sua adoração, com o seu louvor, estão orando pelos outros irmãos também. Nós podemos servir a Deus de diversas formas, né? Com o nosso jeito de viver, com o nosso modo, né, de viver, nós estamos servindo a Deus através do nosso exemplo de cristão, ali na nossa casa, obedecendo o papai e a mamãe, na nossa escola, né, dando exemplo ali de verdadeiros cristãos. Nós estamos servindo a Deus. É a nossa forma de estar servindo a Deus. A Bíblia também diz que nós podemos servir a Deus de uma maneira muito importante, que é servindo ao nosso semelhante, servindo aos nossos irmãos. Sabia que quando estamos servindo as pessoas, os nossos irmãos, o nosso semelhante, nós estamos servindo a Deus também? Quando fazemos algo para o nosso próximo, nós estamos servindo a Deus. Estamos mostrando a essas pessoas o amor de Deus que nos alcançou, que mudou a nossa vida, e agora nós retribuímos esse amor também às pessoas. Jesus disse que quando nós fazemos algo para alguém que precisa, damos comida para quem tem fome, ou quando nós aquecemos alguém, né, vestimos, damos roupas, né, para alguém que precisa, quando damos água a quem tem sede, ou então até mesmo quando visitamos alguém ali no hospital, alguém que está precisando de uma visita nossa para levar uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo, nós estamos servindo a Deus também dessa forma. O próprio Jesus, ele foi um grande exemplo de como servir ao nosso semelhante. Jesus, ele mesmo disse que ele veio à terra para servir e não para ser servido. Olha só que interessante, que legal, né? O Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, disse que veio à terra para servir. E ele deixou isso bem claro. Quando Jesus veio, né, ele alimentou multidões, né? Várias vezes ele multiplicou o pão e alimentou aqueles que tinham fome. Jesus curou os enfermos. Isso era o que? Era servir. Ele estava servindo. Ele, certa vez, ele até lavou os pés dos discípulos, numa forma aí de humildade e de servir, né? Era uma demonstração aí de servir alguém, lavando os pés. Jesus, ele foi um exemplo tão grande de servir que ele morreu em nosso lugar. Era para cada pessoa pagar pelo seu próprio pecado, né, oferecer sacrifícios e quem sabe até morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele se entregou por nós. Em Mateus capítulo 25 e o versículo 34, Jesus fala também sobre aqueles que servem ao seu próximo. Vamos ler aqui o que ele disse. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Que legal! Jesus diz que tudo aquilo que fazemos a quem precisa, a quem está necessitado,
É como se estivéssemos fazendo ao próprio Jesus e seremos também recompensados por tudo aquilo que fazemos para ajudar o nosso próximo, tá bom, crianças? Outro grande exemplo também de servir as pessoas foi Paulo. Como a tia Deide disse na lição anterior, Paulo viajava para várias cidades levando a palavra de Deus e deixava ali uma igreja, deixava alguém tomando conta, mas ele estava sempre servindo aquelas pessoas. Ele ia longe levar a palavra de Deus, pregar, e ele estava ajudando o seu semelhante, ajudando o próximo. Sempre, por mais que ele estivesse longe, ele lembrava desses irmãos, orava por esses irmãos. Ele diz, que sempre lembrava deles em oração, e estava sempre também escrevendo cartas com ensinamentos, com palavras de consolo, de conforto aos irmãos. Mesmo ele sendo perseguido, preso várias vezes, ele não deixava de pensar nos seus irmãos, até mesmo dentro da prisão, ele estava lembrando do seu próximo, lembrando dos seus irmãos e escrevendo cartas, confortando os irmãos e encorajando, animando os irmãos a permanecer firmes na presença de Deus. Esse aí é um grande exemplo, também. Paulo foi um grande exemplo de como servir a Deus servindo ao seu semelhante. Paulo nos ensina também como servirmos a Deus. Ele diz que nós devemos ser firmes, constantes e abundantes, ou seja, sem desanimar, estar sempre animados aí no trabalho do Senhor. E você, criança, também pode servir a Deus? Você vai pensar assim, mas eu sou novo, sou pequeno, eu sou uma criança, eu não sei servir a Deus, eu não sei como fazer. Vocês podem sim, vocês podem servir a Deus também da mesma forma, ali na igreja, como eu disse, pode servir a Deus em casa, na escola, onde vocês estiverem. Aquele amiguinho que às vezes pode estar triste, pode estar com alguma dificuldade, vocês devem chegar até eles e oferecer uma ajuda, tá bom? Falar de Jesus aos seus amigos, aos parentes, aquelas pessoas que não servem a Deus, vocês podem estar falando de Jesus para elas, oferecendo a salvação que Jesus oferece, para nós. Você pode estar também aí servindo a Deus, ajudando o seu semelhante, doando alimentos, doando aí roupas, brinquedos, calçados que vocês já não usam mais. Se vocês quiserem, vocês podem conversar com o pai de vocês, com o responsável de vocês, e estar doando àqueles que precisam também. E isso é uma forma de servir a Deus, demonstrar amor ao nosso semelhante, Assim como Jesus nos amou e também veio ao mundo para servir as pessoas. Vocês são o futuro da igreja, entendeu? Talvez vocês já ouviram isso várias vezes, mas é de vocês que vão sair os próximos obreiros, pastores, pregadores, músicos. Ali na igreja sempre precisa de músicos. A lição nos diz, assim como a Bíblia, que nós ocupamos uma posição de honra. Nós somos filhos de Deus, somos sacerdócio real, mas mesmo assim tem muito trabalho, muita coisa que a gente precisa fazer e que a gente pode estar fazendo para o Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos para servir a Deus, todo o esforço é proveitoso, não só para os irmãos, para as pessoas que ajudamos, mas também para nós, porque nós somos abençoados em servir a Deus e servir ao nosso semelhante. O quadro Você Sabia, da lição de hoje, resume isso para a gente de uma forma bem interessante. Eu vou ler para vocês. Um dos propósitos da igreja existir é servir. A igreja serve a Deus diretamente adorando-o, mas também serve a Deus servindo ao próximo. Ela possui setores específicos que cuidam dessa parte de ajudar o próximo. E esse próximo pode ser alguém da igreja ou não. O serviço é feito através de entrega de doações, visitas, pregação da palavra de Deus e oração. Crianças, continuem servindo a Deus com alegria, com ânimo, com forças, tá bom? Tudo que vocês forem fazer para Deus, faça da melhor forma que vocês puderem
Isso não significa que vocês devem ser perfeitos em tudo. Não, é simplesmente fazer de coração, fazer com o propósito de servir a Deus com o melhor que vocês puderem, tá bom? Um grande abraço, crianças. Até a próxima lição. Continue acompanhando as lições, tá bom? Assistindo os vídeos. Estou feliz por vocês estarem aí acompanhando as lições da Escola Bíblica. Até mais, crianças. A paz do Senhor. Fiquem com Deus. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus.